Olá, gente, tudo bom com vocês? Pois é, como prometido, hoje a gente vai ter mais um bate-papo com um especialista e hoje é com Ana Marta Vieira Ponte. É fera, essa é fera, é terapeuta ocupacional com certificação em integração sensorial pela Universidade da Califórnia, tô certa? Certíssimo. Prontinho. Aninha, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada pelo convite. Nós vamos conversar um pouquinho. Esses dias eu tomei ousadia de falar um pouquinho né, sobre essa parte sensorial, até já para dar uma preparada para a gente não ter que entrar em tantos detalhes do pessoal. Então, quem não sabe, vá lá nos vídeos, assistam, né, peguem os detalhes, que aqui a gente vai seguir para frente. E a nossa proposta hoje vai falar um pouquinho sobre essa parte sensorial no ambiente escolar, não é? De como a gente ajudar, como um professor perceber e tal. Então essa é a nossa proposta. Vamos começar, Ania? Vamos sim. Vamos começar. Quais os comportamentos que aparecem na escola que a gente pode dizer que estão relacionados com o sensorial? Então, primeiro dizer que podem ir lá rever, né, os vídeos de Paty, que estão realmente bem direitinho. E eu não vou me atentar a isso, porque você já falou bastante, né? Atentar a isso. Então, as dificuldades sensoriais, né, os problemas sensoriais, ele pode estar dividido em problemas de modulação e problemas de percepção, que também tem os de praxis, né, os problemas de praxis e de discriminação, Sim. como você já Muito bem, muito bem. Então, esses problemas, eles são potencializados, eles aparecem quando a criança é exposta a algumas informações do ambiente que ela não consegue processar de uma forma adequada para dar uma resposta adaptativa e de aprendizagem. Correto. Né? Então, o que acontece na escola? A escola é um ambiente com muitos estímulos. Né? Um ambiente riquíssimo de estímulos. E que precisa ser assim. E que precisa ser, mas que para muitas crianças é muito difícil. Sim. Né? Então, se a gente pensar numa criança que tem um problema de modulação, né? Que é uma dificuldade de adequar, né? De habituar alguns estímulos que chegam a ela. Então, algumas crianças podem ter uma hiperreatividade ou uma hiporreatividade. Então, por exemplo, se a gente pensa na escola, a gente enfrenta muitas filas. Né? É fila para comprar o lanche, é fila para ir para uma outra sala, né? E isso faz com que a criança tenha um contato tátil com a outra criança, fique perto, né? E isso faz com que a criança que tem uma hiperreatividade tátil pode ter uma reação de bater, de empurrar, e às vezes a gente vê que as pessoas leem isso como uma agressividade. Né? E que não é não muitas necessariamente. Vezes, né? Então, não necessariamente isso é uma agressividade. Pode ser só, inclusive, um empurrão. Ó, tá me incomodando, né? Licença. Afasta um pouquinho. Do jeito que ela sabe fazer, né? Exatamente. Só que isso é lido por outra criança e pelos professores, muitas vezes, pelos colegas, como uma agressividade. Então, ela acaba introjetando, né, esse comportamento de ser agressiva. Né? Então, todo mundo me vê desse jeito e acaba introjetando isso também. E as coisas vão se confundindo. Entre o que é uma questão sensorial e o que é uma questão de comportamento. Né? Então, essa é uma questão que pode aparecer, né, na sala, nas filas. Né? Uma dificuldade também, por exemplo, de copiar um dever do quadro. Né? Então, quando a gente copia um dever do quadro, o que a gente faz? A gente movimenta a cabeça para cima e para baixo. Qual é o sistema que a gente usa quando a gente movimenta a cabeça? Qual é o sistema? Vestibular. Vestibular. Né? Então, a gente move a cabeça, a gente move os receptores internos do ouvido e a gente ativa o vestibular. Então, tem muitas crianças que têm uma dificuldade, né, nesse sistema, uma hiperreatividade, e não conseguem fazer isso de copiar, ou copiam muito lento, ou sentem tontura. E aí a professora acha que é preguiçoso, o professor acha que é porque ele não quer, porque ele é muito vagaroso. Então, isso também pode ser uma dificuldade sensorial. Né? Tem algumas crianças que têm uma dificuldade com texturas, né? Essa é clássica, né? Então, aquela criança que, na verdade, quando vai pegar na massinha de modelar, na tinta, não quer fazer, não quer... E aí, se o professor, né, não tiver uma leitura de que isso pode ser uma questão sensorial, né, ele vai forçar a criança a pintar, não tem que fazer, é o seu dever, você precisa fazer a pintura do dia, né, e não respeitar a individualidade dessa criança. E isso ela pode se tornar cada vez mais hiperreativa àquele estímulo. E a gente tem isso são as questões mais de modulação. Né? Sempre que a gente vai pensar em modulação, a gente vai pensar de como a criança recebe e como ela processa aquele estímulo. É de mais ou é de menos? É hiper ou é hiper? E a resposta dela vai ser conforme ela está sentindo. Exatamente. Então tem aquelas crianças que são muito hiper, que é aquela resposta, né, que pode ser
né? A defensividade, né? De se defender, né? Pode ser de fugir, sim, né? Então a gente tem aquelas crianças que fogem, que se escondem, que não querem participar, como aquelas crianças que enfrentam, né? E que aí são as ditas que são as agressivas, que são mal educadas, né? Que não sabem se comportar, limite. Que não tem limite e que muitas vezes é uma questão de uma autoproteção, sim, né? E a gente tem também aqueles que buscam muita sensação. Ah, é verdade. Né? Eita, busca sensorial. Geralmente, aquelas crianças que buscam muita sensação são crianças que têm pouca percepção da sensação. Isso. Né? Então, aquelas crianças que pulam, né? Que sobem em cima de tudo, desce e ficam pulando. Algumas crianças usam essa busca através das estereotipias, que se chama de estereotipia, e muitas que vezes pode não ser interessante. Né, que são aquelas coisas de ficar balançando, isso. pegar um cordãozinho, balançar e rodar, rodar sobre o próprio eixo, né? Isso são buscas, né? Então, se eu não percebo o meu corpo bem, que quem é que faz a percepção do corpo? Sim, o sistema proprioceptivo. Se eu não tenho essa percepção boa do meu sistema proprioceptivo, do meu sistema vestibular, eu posso ir em busca de sensação, né? Porque a criança, ela precisa de sensação, né? Se você olhar uma criança pequena, ela está o tempo inteiro, né? Pegando nas coisas, reconhecendo as coisas. Então a criança precisa disso. Não é à toa que dizem que a primeira fase é o sensório e o motor. Né? Exatamente. Só que isso é inerente da criança de buscar, né? De explorar. E ela, à medida que ela vai explorando, que ela vai experimentando, ela vai integrando os sistemas de forma funcional, né? Então, quando a criança tem essa busca, ela pode ser aquela criança que não fica quieta, né? Que fica pulando. Que né? pode receber diagnóstico de hiperatividade. Exatamente. Isso também é uma questão de modulação. Sim. E a gente tem também as questões de percepção, né? Que também estão... A praxis, né? Está dentro da percepção. O que é a praxis, né? Que tem a ver com a ideação, com o planejamento e com a execução. Né? A praxis a gente envolve essas três módulos, características, né? Essas três habilidades. Isso. Na verdade, né? Eu tenho a habilidade de idealizar, de imaginar, né? Do que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, planejar o que eu quero e executar. A gente vê, né, aqueles adultos que idealizam várias idealiza, coisas mas não consegue não, planejar. às vezes não planeja, às vezes planeja, mas não executa. Isso. Tem aqueles adultos que preferem sempre que alguém direcione, né? Eu faço tudo muito direitinho, mas eu preciso da ideia de outro. Então a gente tem isso, né? Tem muito. Então, mas a gente pode ter um pouco mais de ideação, um pouco mais de planejamento, uma qualidade melhor de execução, mas a gente tem que estar dentro da linha funcional do desenvolvimento. Sim. Né? Então a gente tem aquelas crianças que têm uma dificuldade da praxis, né? Que têm uma dificuldade de planejamento. A dificuldade de planejamento está muito relacionada com a propriocepção e com o vestibular e contato. Né? Então aquelas crianças que às vezes... São bastante integradas esses três, muito próximas, né? São a base, né? São a base. Então às vezes a gente vê aquela criança que tem uma busca visual, aí a gente fica querendo tratar o visual. Mas pode estar vinculado com outro, com o vestibular, por exemplo, que está muito integrado, diga-se de passagem. Né? Exatamente. Então a gente precisa saber qual é a origem disso, né? Onde a gente vai mexer. Mas voltando à percepção, então a gente vê aquelas crianças que têm uma dificuldade desse planejamento, dessa prática, que são aquelas crianças que não conseguem botar a força certa no lápis, que derrubam tudo, né? Que não conseguem arrumar o material de uma forma que fique organizado para trabalhar na mesa. Então aquela criança toda hora derruba uma coisa, toda hora quebra um lápis, que não sabe planejar como ficar na cadeira sem que as coisas saiam muito do lugar, ou pelo menos que fiquem mais organizadas, né? Aquela criança que vai no parquinho não sabe usar o parque, né? Não sabe subir, não sabe descer, tenta, mas não consegue, né? A praxis, ela sempre está muito relacionada com as coisas novas. É verdade. Né? Então, desafios novos. É diferente de quando a gente vai para o mesmo parque, da mesma forma, do mesmo jeito. Isso não é praxis mais. Porque aí já acostumou. Já aprendeu. Não tem... A gente aprende sobre agora, como fazer. É como eu costumo dizer. Você vai aprender a dirigir, o primeiro momento é extremamente complexo. Depois que você aprende, não existe mais, não precisa mais planejamento, né? Já foi para a prática, o dia a dia, acabou o desafio. E o que acontece na escola tem o tempo inteiro situações. A escola, a proposta da escola é essa. O tempo inteiro tem uma coisinha nova, um ambiente novo, um brinquedo novo, uma interação com um colega diferente. Então, para eu saber como eu vou chegar ao meu colega, eu preciso ter planejamento. Né? Eu quero brincar com você, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou chegar? Eu vou mostrar um brinquedo, eu vou convidar você a ir para lá, para o parque
para brincar, eu vou trocar figurinha com Sim. você. Como é que eu vou fazer? Porque eu tenho uma ideia de que eu quero brincar com você. Sim. Mas eu não tenho planejamento de como fazer isso. Então a gente vê muitas crianças com dificuldade de interação, que na verdade é uma dificuldade de planejamento. De como fazer isso. Então a gente vê muitas crianças com dificuldade de interação, que na verdade é uma dificuldade de planejamento. Sim. Então vejo muitas crianças que chegam perto da outra criança, Mas aí, que tocam, que fazem um carinho, mas que não sabem planejar daí, como fazer o próximo essa interação. passo. Exatamente. Então a gente vê muito essas questões de planejamento também interferindo na interação, Sim. né? Como também na linguagem. Claro. Né? Claro, que a gente hoje fala muito das apraxias de fala, né? Sim. Que também é uma dificuldade de planejamento para a fala, Sim. que também está na escola. Né? A gente vê uma dificuldade de planejamento quando aquela criança sabe ler, mas não consegue escrever. Cadê o motor para isso, né? Exatamente. Então, para eu saber escrever o A, Sim. eu preciso saber que o A vai para cima, depois vai para baixo, depois tem um para cima. traço no meio. Se eu não souber como eu chego naquele desenho, eu não vou escrever o A. Então a gente vê crianças com dificuldade de planejamento que têm dificuldade de escrita. É impressionante porque a gente conhece muitas crianças que elas leem, mas elas não escrevem. Exatamente. Porque a escrita envolve um planejamento muito rebuscado. Sim. Né? Então, eu vejo uma imagem, eu decodifico aquela imagem, eu discrimino aquela imagem, eu decodifico e consigo ler. Mas dali, passar aquela imagem para o papel, eu tenho que saber como é que chegou ali. Mesmo porque, né, Ana, a escrita é um processo de imitação. Sim, com certeza. E a imitação vai estar dentro desse planejamento. Com certeza. Né? Vai ser uma das carências, inclusive, dessa criança que não souber. A gente pensa muito que a praxis, ela também envolve o cognitivo. Sim, né? claro, então, muito. Assim, não é só o cognitivo, mas também tem, principalmente na ideação, sim, o que fazer, sim. né? Então a gente também tem uma integração, né, dessa parte sensorial, mas também com a parte cognitiva. Né? Então não que esteja relacionada com uma deficiência intelectual, não. Sim, né? Mas que você precisa de habilidades cognitivas para poder você pensar no que fazer, como fazer e fazer. Exatamente. Né? Que seria a ideação, planejamento e a execução. Então, diante disso, a gente vê muitas características, né? Que a gente vê na criança, aquela criança que cai muito, né, na escola. Que esbarra, né? Que anda passando por cima coisas, dos outros, que né? pisa nas coisas no chão, né? Que não desvia, né? Aquelas crianças que não sabem usar os equipamentos da escola. Sim. Né? Então, são coisas muito sutis. Aquela criança que, se não tiver com o pé no chão, na cadeira, não consegue se concentrar. Verdade. Aquela criança que fica botando a cadeira para trás o tempo inteiro para se balançar. E que muitas vezes a gente vê o quê? Que essa criança ela precisa daquilo para se concentrar. Sim. Né? E o professor, pare! Isso. É verdade. Não é? E ali a estratégia que ela está encontrando para poder... Né? Falando nisso, o que pode ser feito então para acomodar? Aliás, antes de falar de acomodação, né? O que é acomodação? A acomodação é um tratamento? Então vamos lá. As pessoas confundem muito isso. Sim, né? sim. O que é acomodação, o que é tratamento de integração sensorial. Sim. Né? Então a gente tem tratamento para problemas sensoriais, que algumas pessoas usam a integração sensorial de Ayres, né? Que hoje é o que mais tem um respaldo. Ayres, que é o que hoje tem mais respaldo científico mesmo, né? Hoje tem muita coisa escrita. Sim. Tem as estimulações sensório-motoras, né? Tem as desensibilizações que algumas pessoas usam e que são coisas diferentes. Né? Então, esse é um tipo de tratamento. E existe a acomodação sensorial. O que é acomodação sensorial? Vai resolver o problema? Não. Né? Mas a gente pode usar algumas acomodações sensoriais para ajudar a criança em determinados ambientes. É o paliativo. Isso. Né? Naquele momento, ali. Exatamente. Mas mesmo para a gente usar a acomodação sensorial, a gente vai precisar saber o perfil da criança. Ah, isso aí chegou no X da questão, que eu sempre defendo. Não dá para fazer nenhum trabalho, né, na escola se não tiver o perfil sensorial. Isso, o que é o perfil sensorial? Então, o perfil sensorial a gente traça a partir de observações clínicas e de instrumentos padronizados para o perfil sensorial. Sim. Existe um perfil sensorial que é um questionário, né, que os pais respondem, a terapeuta também pode responder. E tem muita gente que acha que esse perfil sensorial só das respostas pode dar uma
Sim, já já uma sei o resposta. que é. Mas assim, eu acredito muito nas observações clínicas, Sim. né? Que eu acho que precisa ser. Tem que ter um olhar, Tem né? que juntar as observações clínicas com os instrumentos Sim. que existe hoje, o perfil sensorial, existe o CIPT, né? Que é um instrumento muito validado, né? Para a gente saber quais são as dificuldades e problemas sensoriais e de praxe dessa criança. Então, existe as observações clínicas padronizadas, né? Que é uma observação clínica padronizada para você perceber qual é a dificuldade da criança, né? O que é que ela tem de ponto forte, o que é que ela tem de dificuldade. E aí a gente, através desses instrumentos e das observações clínicas e de um conhecimento sobre o perfil daquela família, de como aquela criança vive, quem é esse pai, quem é essa mãe, que ninguém está solto no ambiente, né? Tem que considerar esse contexto também. Qual o contexto ambiental dessa criança, né? Onde é que ela vive, como é que é esse pai, como é que esse pai e essa mãe lidam com essas dificuldades, né? Então a gente precisa ver tudo isso, porque às vezes a gente vê muito problema sensorial se transformando em problemas de comportamentais. E aí que complica, né? Complica. E é muito junto, sabe, Paty? Assim, as questões emocionais, sim, as questões de comportamento, as questões afetivas, junto com o sensorial. Eles são muito entrelaçados. Que tá aqui, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma criança reativa tátil é uma criança que pode ter uma dificuldade tão grande de lidar com esse mundo, que é uma criança que pode ficar agressiva, mas também que pode fugir, ficar triste, depressiva, né? Então, porque ela foge do mundo em tempo inteiro, ela não quer contato com ninguém. Né? Então a gente precisa saber também que a gente precisa tratar essas questões emocionais. Porque eu fico imaginando aqui o nível de frustração. Exatamente. O nível de frustração, eu querer fazer, eu não conseguir fazer, porque às vezes passa a ideia de que essa criança ela tá absorta, que ela não tá nem aí, não. Ela tem uma percepção do que está acontecendo e às vezes ela percebe que ela não consegue dar conta daquilo. E isso deve gerar um nível de frustração. Certeza. Então as crianças com dificuldade de praxe, elas têm muito isso. Né? E autoestima, então, porque são crianças inteligentes. Inteligentes. Têm um cognitivo preservado. Querem fazer, querem explorar, mas não sei como. Não sei como. Exatamente. Então, são crianças que têm uma frustração, né? Elas não têm a borda do corpo, ela não tem planejamento desse corpo. Que força eu tenho que colocar? Como é que eu tenho que fazer? Que corpo é esse que está solto? Né? Não sinto o meu corpo de uma forma tão integrada. Né? Então, isso traz para a criança uma questão emocional de frustração, né? De isolamento, de ansiedade, e às vezes de agressividade. Né? Então a gente costuma dizer que tem perfis sensoriais que têm características de comportamento, né? Mas não é regra. Né? Tem crianças com deficiência tátil que ficam mais agressivas, né? Porque é uma forma de se defender, já empurra, já vai, que é automático, mas também tem crianças com deficiência tátil que acabam se isolando para que não ter que lidar. E aí o cuidado, né? Para não achar que é receita de bolo, né? Que eu vou ter aqui uma sugestão de acomodar essa criança que vai servir para todas as crianças. Exatamente isso. Isso é muito importante, né? Porque o perfil sensorial, ele não tem uma regra. O que tem uma regra é o sistema nervoso central. Né? Então a gente estuda, quando a gente vai estudar a integração sensorial, muito relacionado com a integração sensorial de Ayres, né, a gente estuda muito sobre a neuroanatomia, né, a formação reticular, o tálamo junto com o córtex, né, o sistema límbico, o cerebelo. Então foram as bases para ela fundar a integração sensorial. Então a gente precisa saber como é que funciona. Então a gente sabe que alguns sistemas são ligados com outros. Então se eu vejo uma criança que tem uma busca visual, eu vou ter que ver como é que está o vestibular dele. Correto. Mas se eu vou ver o vestibular, eu vou ver o proprioceptivo, e aí eu vou vou tátil. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma análise desses sistemas para saber quem vai reger essa orquestra. E uma coisa que você fala é quem é o mais forte desse aqui. Quem é o forte, né? Quem é que vai reger essa orquestra para levar os outros, integrar os outros. Né? Mas qual era a pergunta? A pergunta era: quais são as sugestões de acomodação? Você falou o que é acomodação, o que é o tratamento, mas assim, essa criança que está apresentando esse comportamento não funcional, vamos dizer assim. Né? O que pode ser feito? Então, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Ok? Não é receita de bolo. Muito claro. É muito claro. Não funciona para todo mundo do mesmo jeito, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar. O ideal é que houvesse o perfil sensorial, com a supervisão e a intervenção de um terapeuta ocupacional e tal. Mas são apenas dicas. Isso, exatamente. Então, por exemplo,
Uma criança que tem uma dificuldade de atenção. Sim. Né? Aquela criança que fica pulando o tempo inteiro na sala, que sai. Que... Às vezes a gente usa um chiclete. Ah, verdade. Né? Porque Para aumentar a propriocepção, a gente aumenta, a gente dá uma acalmada. O que, é que a gente sabe hoje? Que a propriocepção é um sistema de acomodação. De regular o seu Isso. corpo. Né? Quanto mais propriocepção do seu corpo, você vai precisar buscar menos, né, sensação. A massagem passa por aí, né? A massagem, na verdade, ela é tato profundo. Ah, tato profundo. O que é que você precisa de propriocepção? Você só tem propriocepção se você tiver um movimento ativo. Então, se você fizer uma massagem em mim, e eu ficar paradinha, é um tato profundo. Ou pula-pula. É propriocepção. Subir escada. Propriocepção. Então, tudo que for ativo é propriocepção. Sim. Que for mais passivo e que tiver o toque do outro, ou um toque de uma almofada, né? Sim. Por exemplo, uma acomodação que a gente usa muito é um coletinho de neoprene. Sim. Né? Que a gente vai dar o tato aquele tecido que isso, de surfista, vai pra praia, né? De surfista e tal, que prende. Então a gente tem uns coletinhos que a gente bota mais apertadinho para que a criança perceba. Aí melhor. é tato profundo? Aí é tato profundo. A criança que fica com o travesseiro abraçado o tempo todo. Se ela abraçar, se ela fizer força, ela tá fazendo propriocepção. Mas ela tá fazendo propriocepção junto com o tato. Né? Então ela tá usando o tato e a propriocepção, eles andam muito juntos. Porque muita criança, é engraçado que a criança ela passa a se compreender, né? Eu lembro muito do filme de o nome dela, minha gente? Tempo Grandinho, quando ela faz a máquina do abraço. Isso, exatamente. Elas têm ela percebe o que o corpo dela necessita. E o que a gente quer com essas crianças é exatamente isso. Isso, que ela mesma busque, né? Então, por exemplo, a gente vê criança mordendo lápis. Sim. Por que a criança morde lápis? Porque buscando a sensação para aumentar o nível de alerta. Então, a boca é um órgão que tem muito receptor tátil. E quando você mastiga, você gera muita propriocepção. Então, aquela história da pipoca, que você comer pipoca, então aumenta o nível de alerta. Que eu aprendi isso, eu só estudo com Quando você tá com sono, o que é que você faz? Isso, boceja. Isso. E aí você vai fazer o quê? Comer, tomar um cafezinho. Isso. Botar alguma coisa na boca, chupar um chiclete. Isso, é verdade. São estratégias que a gente acaba se conhecendo. Então a gente não sabe explicar. Por que quando eu tô com sono eu chupo chiclete? Então você tá na aula, aí me dá um chiclete aí. Exatamente. Agora eu achava que o chiclete era para vestibular. Chiclete é propriocepção. Porque você faz força, né? Você faz força. Mas eu achava que quando aciona aqui, acionava o ouvido e que de alguma forma ia na verdade, vestibular. O vestibular ele é acionado realmente quando você tem movimento de cabeça. Porque quando você movimenta a cabeça, esses receptores. A boca, então, é propriocepção mesmo. Se você fizer força. É propriocepção. Então aumenta o nível de alerta. E você acaba prestando mais atenção. Eu tô com sono, né? Comecei a comer minha pipoquinha. Daqui a pouco já tô eu lá mais E aí, qual o cuidado que a gente tem? Sim. Tem criança que tá com nível de alerta lá em cima. Né? Verdade. Então, a criança que tá no nível de alerta lá em cima, a gente tem que abaixar o nível. Isso, aí não vai dar chiclete, né? Algumas crianças melhoram, porque o chiclete, ele acaba, a propriocepção, ele acaba regulando. Legal. Né? Mas, por exemplo, o vestibular. Sim. Né? Se você rodar assim, você aumenta o nível de alerta. Se você balançar, tiver um movimento linear, você vai acalmar mais o nível de alerta. Por isso que o bebê dorme. Exatamente. Então, desde bebezinho a gente usa o ninar. Né? Não é à toa. Então a rede funcionaria, por exemplo. Por exemplo, a gente usa a rede para algumas crianças. Então aquela criança que fica, né, com a cadeira. Aqui tá buscando uma acomodação. A gente, às vezes, em vez da cadeira, né, que pode cair para trás, a gente usa aquelas almofadas que são de... sei. Tem umas que tem bolinha dentro. Tem outras que são ar dentro, né? Que aquelas almofadas assim que você bota no assento, a criança fica se mexendo. E aquela bola, a bola de... Também. Né, que eu vejo muito então hoje a gente usando. tem até adaptação. Isso, eu tenho visto muito isso. Bota a bola na sala e a criança fica ali, né? E aí tem um suporte. Bota a bola. Então, assim, é o respeito à individualidade de cada criança. Né? Então é isso que a gente precisa perceber. Quem é essa criança e o que é que ela precisa? Né? Tem criança que a gente bota coletinho de peso. Tem criança que a gente, pra ficar na roda, a gente bota numa bacia, numa caixa de papelão. Né? E o que é que a gente quer? A gente quer tirar as acomodações. Claro. Né? Então, quer que depois que ela fique a vida inteira nisso. Não, mas algumas vezes ela precisa disso. Né? E a gente tem que parar de pensar, vai ser o diferente da sala.
é o que ele precisa. É o que ele precisa. Né? Tem gente que precisa usar óculos, tem gente que precisa de um coletinho, tem gente que precisa morder o lápis. Então hoje a gente já tem até borrachinha própria para morder. Sim. Né? Porque morder o lápis pode machucar. Então a gente já tem uma borrachinha que a gente bota na ponta do lápis para aquelas crianças que precisam morder. Sim. A gente já tem uns silicones que é tipo um chaveirinho que a gente já bota para a criança morder. E ali ela vai acomodar. Exatamente. O sistema oral, ele é um sistema de alerta muito forte. Muito forte. Então a criança usa muito o sistema oral para se autorregular. Então aquela criança que bota as coisas na boca, né, que come massinha, que come areia, né, que tem uma questão de discriminação, mas também tem uma questão de busca. Sim, né? claro. Então a gente precisa saber quem é essa criança, o que é que ela precisa, né, para aprender. Né? Então a gente precisa otimizar esses sistemas, integrar de uma forma que ele esteja otimizado para a aprendizagem. Ana, uma coisa que se pergunta muito é a criança que fica correndo o tempo todo. Então, O que é que pode ser feito? A criança que corre o tempo inteiro, aí a gente tem que pensar por que ela corre o tempo inteiro, Sim. né? Então cada criança... A gente não é receita de bolo mais uma vez. Mas se a gente pensar assim no geral, vamos dizer que é uma criança que busca a sensação. Né? Então aquela criança que tem pouca percepção do corpo, então que ela tem uma percepção baixa, que ela tem uma propriocepção, né? uma hiporreatividade de propriocepção, ela busca, né, sentir o corpo. Então, por exemplo, aquela criança que anda na ponta do pé. É verdade. Aquela criança que anda para um lado ou para o outro. Geralmente essas crianças estão procurando sensação. Cadê o corpo no espaço? Imagine você ter a sensação de o corpo voando, flutuando no espaço. Né? Então você procura a sensação. Você sobe, você desce, você pula. Né? E aí a gente às vezes usa, por exemplo, um coletinho de peso. Um sapato mais pesado. Sim. Às vezes pede para os pais já irem com a mochilinha mais pesada. Saltar um pouquinho antes da porta da escola. Para já ir carregando a mochila, ou já ir carregando aqui. Um sapato um pouquinho mais pesado, com a botinha, né? Um coletinho de peso. Sim. Então essas são acomodações que a gente pode usar para que essa criança busque menos, né? E consiga ficar, se ele está muito preocupado com o corpo dele, ele vai estar pouco preocupado com as relações sociais da escola, que não é só o aprendizado, Isso, né? porque eu estou tão focada em ficar bem, né, em tentar me regular, que o resto desaparece para mim. Que a escola não é um ambiente só de aprender pedagogicamente, é um ambiente de trocar. Então, se eu estou preocupada muito com o meu corpo, eu não vou querer brincar. Isso. Né? Eu estou muito mais preocupada. Então, em me defender. Então, se eu tiver com a dor, eu não vou querer interagir, não vou querer falar, não vou me preocupar com minha dor. E a mesma coisa do corpo. Se eu tenho uma necessidade corporal, eu vou me preocupar muito mais com essa necessidade corporal do que interagir, do que sentar e prestar atenção no professor. Por quê? Porque para o cérebro da criança que tem uma dificuldade, né, que tem um problema sensorial, o que é relevante é diferente do que é relevante para a gente. Né? Então, para ele... níveis de prioridade. Exatamente. Né? Então, para ele, o que é relevante pode ser etiqueta. Sim, está me incomodando, né? E não que o professor está falando, ou não que o colega está me chamando para brincar. Sim. Ana, nesse caso, o professor está lá, ele termina sendo talvez um dos profissionais que mais lide com essas crianças. Mesmo ele não tendo toda essa formação, todo esse conhecimento, mas às vezes tem a percepção, né, de tanto contato que tem. Aí eu já percebo que com a etiqueta ele se incomoda. Né? Que características que esse professor pode observar numa criança e dar aquele clique que pode ser sensorial? E qual é o encaminhamento? Então, a primeira coisa que ele vai pensar é começar a pensar nos sistemas. Sim. Né? Então, vamos lá. Quais são os sistemas que a gente tem? Somos 8, né? 8. Então, vamos pensar no auditivo. Ele vai pensar como é uma criança, né? Com a questão auditiva de funcionamento adequado. Ela vai chegar, vai perceber aquele barulho, pode achar meio barulhento, ou pode perceber o barulho de uma furadeira, depois ela vai se habituar. Sim, né? E aquilo vai passar. Vai. Aquela criança que está o tempo inteiro se reportando a barulhos, a sons, né, diferente ao ar-condicionado, que não se acostuma nunca, que não né? se acostuma que a gente chama de não habitua, né? Exatamente. Tem aquelas crianças até que não tem uma sensibilidade ao nível de incomodar, mas estão sempre em alerta, né? Sempre prestando atenção. Então, isso também pode ser uma alteração sensorial, porque também vai dificultar ela a prestar atenção no que é relevante. Né? Então, crianças, por exemplo, com sensibilidade auditiva. Né? Qual outro sistema que a gente tem? O sistema tátil. Né? Então, aquela criança que se incomoda com a etiqueta, que não fica
né, o tempo dele incomodado, se mexendo na cadeira, que não quer pegar na textura, que não quer ir para o parque de areia, né, que tem uma dificuldade na apreensão. Que a gente às vezes acha que é uma questão motora, mas muitas pode vezes não ser, pode ser tátil, né? Pode ser tátil, pode ser de planejamento. Sim, né? sim. Aquela criança que derruba tudo. Né? Que aí tem relacionado com a percepção, está relacionado com o tato, está relacionado com a propriocepção, né? Com o planejamento. Então, aquela criança que tem uma seletividade alimentar. Isso. Né? Só quer comer a mesma coisa. Acaba tendo uma ânsia de comer um pedaço de queijo é automático, é impressionante. Exatamente. E aí as pessoas acham besteira, né? É mania. Não é mania. Não é mania. Então a gente tem aquelas crianças que tem. Aí a gente vai para o sistema, né? A gente vê o auditivo, o tato, o proprioceptivo, que é aquela criança que às vezes pula demais, ou aquela criança também que fica parada demais, né? O tempo inteiro, que não quer levantar, que né, a postura na cadeira é sempre muito largada, né? Então a gente pode perceber isso. Aquela criança que tem uma busca de ficar rodando sobre o próprio eixo o tempo inteiro, correndo o tempo inteiro, né? se balançando, exatamente. Só quer ficar no parque, não quer ir para a sala, tem dificuldade de ficar sentado, tem dificuldade de prestar atenção, tem dificuldade de copiar no quadro, tem dificuldade de se abaixar para pegar alguma coisa. Verdade. Às vezes a gente vê muito na educação física. Sim, é o melhor lugar, né, pra gente perceber isso. Essas questões mais de planejamento, a gente vê, então, por exemplo, a gente vê crianças muito isoladas na hora do recreio. Né? Então, aquela criança que não tem, às vezes, nada a ver com autismo. Sim. Né? Que é uma questão de planejamento. Né? Que é uma criança que não sabe jogar bola, né? Que não quer ficar no parque, né? Porque não se sente, né? Já percebeu que não consegue fazer, então prefiro não me expor, né? Se sente frustrado e acaba querendo ficar na biblioteca. Sim. A criança não é para ficar na biblioteca, né? Ela pode ter as preferências. Eu quero meu joguinho aqui o tempo todo, né? E as crianças, elas podem ter preferências. Pode ter crianças que não gostam de futebol, mas ela não pode ficar só na biblioteca. Sim. Ela precisa brincar pelo menos de pega-pega, esconde-esconde. Então a gente, quando começa a ver aquela criança muito isolada, já é um sinal. Precisa prestar atenção. Já é um sinal. E não vamos direto para diagnóstico, né? Não, exatamente. Vamos fazer os encaminhamentos. E aí? Então, para onde integração sensorial a gente sempre relaciona com a terapia ocupacional. Sim. Né? Como eu falei para vocês, existem vários tratamentos que têm esse viés para problemas sensoriais. Né? O que a gente usa mais é a integração sensorial de eles, que é o que tem uma robustez maior de pesquisa. Né? Então, tem mais coisas escritas, né? Tem instrumentos de avaliação mais fundamentados. Né? Ela era uma terapeuta ocupacional, né? E ela começou a estudar, na verdade, a dificuldade da criança em relação ao aprendizado. Né? Essa aqui é o que eu acho fantástico. Né? E ela começou a fundamentar a prática dela nisso. Sim. Né? E depois usava para criança com paralisia cerebral, para crianças com dentro do espectro, pessoas com síndrome de Down, porque não depende do diagnóstico. Sim. Né? Depende do como é que essa pessoa, qual o perfil sensorial dessa pessoa e se tem um transtorno sensorial. Né? Processamento sensorial, um transtorno sensorial. Então, hoje, o que a gente fala existe uma confusão em relação a isso, né? Então, a integração sensorial de eles deve ser feita por uma terapeuta ocupacional que fez a certificação de integração sensorial. Por quê? Porque dentro dessa certificação internacional a gente aprende todos os instrumentos validados para que a gente possa fazer um raciocínio clínico dessa criança. Então a gente vê muita criança que tem reatividade tátil. Vamos botar um monte de textura. Não é bem assim. Não é assim. Né? Então a gente às vezes trata o que está evidente, mas não necessariamente a raiz do problema seja o que está evidente. E o que eu vejo muito mas tá ótimo, ela não pegava massinha, agora tá pegando. Mas bote uma textura diferente. Aí ela já não vai pegar. Entendeu? Então, assim, trata o distal, não trata o proximal. Então, a gente precisa ter um raciocínio clínico fundamentado. Né? Um raciocínio clínico fundamentado em instrumentos validados. Sim. A gente precisa ter um raciocínio em observações clínicas e observação da história dessa família, né? Porque isso é sério, né? Muito sério. Né? Então, uma intervenção mal feita, ela pode trazer prejuízo. Muitos prejuízos. Eu já vi crianças com nível de alerta muito alto porque se achava que integração sensorial era pegar um balanço desse e balançar a criança.
né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, você ficar rodando uma criança num balanço desse... Que já está com nível de alerta alto, você você pode prejudicar muito essa criança. Então, raciocínio clínico é muito importante. Esse raciocínio clínico a gente aprende com o tempo, com o estudo, experiência e com a certificação que dá essa base pra Sim, gente, né? sim, Então, sim. é uma coisa que eu acho que é muito sério e que a gente tem que tomar muito cuidado por onde a gente vai. Isso. Pois é, né? Se deixar a gente ficar aqui até... Mas, Ana, me diga assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Qual seria a sua mensagem final? Então, Dentro desse tudo que a gente conversou. Que isso dá um seminário, não, né? dá muitos dias de conversa muitos dias aqui, de né? Conversa, mas... Conversa boa. É. Então, hoje, na verdade, para que, né, tudo isso? Para que tudo isso? Para que a gente fala tanto dos tratamentos? Para que a gente está falando aqui de integração sensorial, de comportamento, de emocional? Sim, né? Para que a gente fala tudo isso? Porque a gente quer uma criança autônoma, que a gente quer uma criança inserida na sociedade e que a gente tem que começar pela escola, pela família e pela escola. Né? Então, hoje, uma das coisas que mais me angustiam é a questão da inclusão. Sim. Né? Inclusão escolar, cada vez mais a gente tem visto crianças fora da escola, né? Principalmente as crianças maiores, né, que vão crescendo, e as escolas não conseguem dar conta, né, disso e acabam realmente não aceitando, né, por um viés às vezes, né, que meio camuflado. Sim. Mas que eu sempre digo assim, eu não acho que é a culpa da escola, né? Eu acho que a escola não está preparada, mas que a gente precisa estar junto da escola, a gente precisa ser parceiro da escola. E a escola precisa ser parceiro da gente, sim, dos terapeutas, da família, da sociedade, do governo, sim, né? Então acho que a gente precisa unir, a família precisa bancar essa luta, os profissionais precisam se implicar nisso, né? Não só das escolas particulares, das escolas públicas, que muitas vezes até está fazendo um trabalho melhor, isso. E que a gente precisa realmente estar implicado nisso, porque é para isso. Não adianta eu tratar uma sala linda, a criança ficar ótima, e ela nem na escola está. Né? Então o que a gente quer é que essa criança esteja inclusa na sociedade, não é nem inclusão, ela esteja na sociedade, que ela faça parte como todos. Eu, quando escrevi um livro, só para pegar a sua ideia, e aí alguém fez assim, mas eu pensei que seu livro era para autistas. Eu fiz, mas livro não tem que ser para autista, livro tem que ser para criança. Né? Agora, se a criança tem autismo, se a criança tem síndrome de Down, tem isso, aquilo, isso é um adendo, mas o que a gente faz precisa ser para criança. O que a inclusão... ela não precisa, a gente não precisa pensar tanto na inclusão. Participação. É todos, pensar, né, na criança. Se eu tiver compromisso, como você está falando, né? Eu tenho compromisso com esse meu aluno, eu tenho compromisso com meu filho, eu tenho compromisso com meu paciente, o diagnóstico dele vai me balizar para algumas ações. Mas eu estou mais interessada nele. O que você falou nesse instante é o respeito à individualidade. É este sujeito que me interessa. Exatamente. E é para isso que a gente trabalha, né? Para que esse sujeito esteja participando de tudo, né? Como todos. Né? Esteja inserido nisso como todos. E eu acho que para isso a gente precisa se implicar. Né? As famílias, os pais, né? As autoridades, né? Os terapeutas. Né? Então temos que estar todos implicados, porque não é fácil, a escola não está preparada e não é culpa só da escola. Sim. Né? Acho tem que todo um sistema. Tem todo o sistema em volta disso e que a gente precisa realmente andar junto. Isso. Ou seja, minha gente, o que a Ana Marta está falando é atitude. Nós precisamos ter atitude para incluir, para fazer feliz, para planejar o futuro dessa criança, do adolescente, para mudar uma realidade. Vão existir diversos óbices, né, diversos obstáculos, mas se a gente tiver atitude, a gente vai transformando um pouquinho. Com certeza. Não? Ana? Obrigada. Foi ótimo. Ótimo. Eu vou incomodar mais vezes. Prazer. Então, gente, um beijo e até a próxima. Até. Tchau.